Boa tarde, este é o segundo episódio do Liberais à Margem. Eu sou o Mauro Santos e tenho comigo. Alina Kolakova. Nós somos os Liberais à Margem e hoje temos uma agenda preenchida e vou pedir à Alina para iniciar com um dos temas da semana passada, a CIP e o 15º mês. Não há como fugir a este tema porque foi uma discussão muito acesa e eu acho que o mais interessante é que de facto mostrou exatamente a agenda política de vários partidos. A CIP veio propor o 15º mês como compensação para os trabalhadores, em que seria um pagamento voluntário do 15º mês por parte das empresas e várias empresas, inclusive, mostraram-se disponíveis para pagar esse 15º salário. Supostamente é uma medida que acrescenta dinheiro aos bolsos dos portugueses, as empresas estavam interessadas, mas tivemos vários políticos da esquerda a dizer que isto é uma má medida, nomeadamente a Mariana Mortágua veio dizer que isso põe em causa a segurança social e que vale menos do que o aumento que os patrões deveriam fazer por lei para acompanhar a inflação. Eu não sei como é que um ordenado extra pode ser prejudicial, ainda para mais tendo em conta que já não entrava para as contas da segurança social, portanto não faz sentido nenhum estar a prejudicar a segurança social. O que eu acho é que mostra de facto a verdadeira causa, que é combater as empresas e não ajudar as famílias portuguesas. Se nós fizermos as contas a este 15º mês que se encontrava isento de contribuições para a Segurança Social e de IRS, estamos a falar de um aumento de cerca de 14%. Correto. Não parece que seja pouco. Entretanto, no seguimento disto, foi hoje celebrado o acordo de vencimentos, que deixou de fora a CIP, que propôs o 15º mês, e a CGTP, porque nunca está de acordo com nada. Basicamente conseguiu-se atingir aqui um acordo de 820 euros enquanto o valor do salário mínimo nacional, um aumento transversal da massa salarial em 5%, uma medida de IRS jovem mais transversal e aqui uma pequena redução fiscal supostamente para a construção, para arrendamento para a classe média. Eu não sei bem como é que isto vai ser enquadrado. Provavelmente não pode ter cerâmicos acima de 15 euros o metro quadrado, logo se verá. Mas não há nenhuma medida de fundo, não há nenhuma medida de apoio, de atratividade de investimento, não há nenhuma medida impactante de IRC e não há nenhuma medida ainda discutida que tenha impacto efetivo no rendimento das pessoas singulares. Uma revisão do número de escalões teria que acontecer e uma revisão em alta, diria até mesmo em muito alta, em função das revisões que não têm existido nos anos anteriores, tem que existir naquilo que são os limites de cada escalão. Isto é um modelo muito fácil de aumentar a carga fiscal sem aumentar as taxas. Porque no momento em que os rendimentos têm que crescer para tentar acompanhar a inflação, não fazer acompanhar os escalões à mesma velocidade, é uma forma encapotada de fazer um aumento fiscal transversal e muito duro, sobretudo sobre a classe média. Aliás, nós vemos isso de ano para ano, supostamente a receita fiscal continua a aumentar, mas continuamos mais focados em garantir que deixamos aquilo que é denominado por o grande capital, em vez de fazermos políticas fiscais eficientes que a longo prazo vão garantir também o crescimento do país e o crescimento da economia. Segundo o PS, o grande capital situa-se algures acima dos 1.800 euros brutos, como se viu também na proposta dos aumentos para a função pública, em que acima dos 1.800 euros irão ter um aumento de 3%. Fazendo aqui uma diferenciação a todos os restantes funcionários públicos, pelo que, meus caros, se ganham mais de 1.800 euros, são capitalistas aforradores da miséria alheia, tenham cuidado. Exato, uma pequena porcentagem em que apaga claramente a linha da média classe em Portugal, dividindo tudo em extremamente ricos, mesmo que sejam um ordenado bastante modesto, e pobres que desejam morte aos primeiros. Bem, depois disto, vamos falar de um tema menos importante, mas mais engraçado, sobretudo pela qualidade das vestimentas que vimos passar na passadeira vermelha, que muitas delas serviam para disfarçar a vacuidade que vestia as ditas vestimentas.
Vamos falar dos Globos de Ouro e de alguns dos fantásticos discursos que ali ouvimos. Lina, queres fazer referência a algum em específico? Eu começava pelo Filipe Laféria, que eu achei hilariante, o facto de ele ter aproveitado a presença do Carlos Moedas, não é, que está à frente de Lisboa há 2 anos, pedindo-lhe para não destruir mais teatros, passo a citar, o que é de veras curioso, tendo em conta que em 2009 ele adquiriu o Cinema Olímpia e depois vendeu, preciso aqui dos drum rolls, para um estabelecimento hoteleiro. Pois, parece que sim. Segundo consta, a única especulação errada é a dos outros. A minha é sempre enquadrável como algo legítimo. E é neste ambiente de desonestidade intelectual em que muitas vezes sobam um púlpito para fazer um discurso qualquer. Eu tive aqui especial atenção, por exemplo, ao discurso do João Reis, que me lembro de ter estado há uns meses num É ou Não É, na RTP, em que falou na grande necessidade do decrescimento económico como modelo de desenvolvimento. Pois bem, o mesmo João Reis sobe ao palco nos Globos de Ouro para falar de um tema que está aos olhos de todos, as pessoas estão a viver pior, e ainda nem implementámos o modelo de crescimento do João Reis. Exato. Se o implementássemos, provavelmente, não sei, estariam a viver pior, mas mais felizes, porque existem uns quantos ideólogos encostados a uma certa esquerda política meio lunática que acredita que o decrescimento económico é um modelo de desenvolvimento futuro. Não consigo atingir, talvez um dia o João Reis nos consiga explicar. É engraçado é que muitos deles não representam aquilo que apregou, não é? O próprio João Reis é exemplo disso, portanto, acho que no meio daquelas vestimentas todas dos Globos de Ouro, o que faltou a muitos deles é uma carapuça para lhes servir. E depois tivemos também um discurso fantástico da Garota Não, que inicia uma cruzada contra o mérito no início do seu discurso. A meritocracia e esse sentimento tão vil de querer premiar um mérito, de querer medir a excelência e de querer premiar quem a atinge. E agora, pasmem-se, no final, a mesma Garota Não informa que a sorte dela lhe deu muito trabalho. É mérito. A Garota Não tem mérito, conseguiu sair de um bairro social problemático de Setúbal, que eu bem conheço, e consegue ascender socialmente para mais a fazer aquilo que gosta e para o qual tem talento. Mas é mérito. E esse mérito tem que ser premiado para a Garota Não e para o jovem de uma família operária que atinge um cargo de direção intermédio numa grande multinacional ou que abre uma empresa e consegue empregar 20 pessoas. O mérito tem que ser premiado. É preciso criar condições de base para que as pessoas possam competir de forma mais igual. Sem dúvida, é para isso que serve uma escola capaz, é para isso que serve um ensino superior capaz, é para isso que deve servir uma fiscalidade pensada para premiar quem tenta subir de graus ascendendo socialmente, porque elevador social eu só conheço o do PS, não uso. O único elevador social que eu conheço tem escadas, com degraus uns mais altos, uns mais baixos. Neste momento já faltam degraus à escada. Sim. Mas as pessoas têm que ser premiadas pelo seu mérito. E não, Garota Não, o mérito não é uma falácia. Aquilo que tu dizes que te deu muito trabalho, é isso mesmo, é mérito. Felizmente temos mais alguns exemplos, mas de facto o elevador social não está a funcionar, portanto precisamos de nos focar em que mais exemplos desses apareçam e que as pessoas que de facto se esforçam consigam atingir aquilo que ambicionam e consigam subir na vida. Agora vamos falar de temas locais. Eu vou ter que falar do Seixal. Nós temos falado muito de habitação. É um tema que é caro a toda a gente. É um tema que no Seixal tem origens, pelo menos os problemas mais graves, da década de 80. Estamos a falar de 40 anos. O bairro da Jamaica. O bairro de Santa Marta do Pinhal, que continua a crescer. E depois temos uma Câmara do Seixal que, estando no poder há 48 anos, não tomou nenhuma medida de fundo, não criou nada, não tentou resolver o problema, não planeou, não projetou, não criou.
A única coisa que a Câmara do Seixal está neste momento a fazer é canibalizar de forma brutal o mercado de habitação. Para mais, sobretudo naquela habitação mais barata, que anda ali naquela barreira dos 140, 150, 160 mil euros, que é onde os jovens casais conseguem chegar e onde chega a Câmara do Seixal e exerce o direito à opção de forma transversal sempre que pode. Isto tem impacto brutal nas perspectivas de vida que aqueles jovens criam, tem um impacto até financeiro, porque muitos deles já iniciaram processos de crédito com todos os custos associados, de análise dossiê, de avaliação bancária, etc. Portanto, podemos estar facilmente a falar aqui de 700 euros de custos que não surtem qualquer efeito, quando deviam ter programado. E porquê é que estão a optar por este caminho mais fácil? É o facilitismo dos fundos do PRR. É o facto de haver dinheiro financiado a 100% para a questão da habitação, a ser mal utilizado, não no seu fim, mas no caminho para o seu fim. Construa-se, crie-se, façam-se parcerias, atraem-se gente para fazer, mas não canibalizem o mercado. E este tema da canibalização do mercado vai ser agudizada pela proclamação do Mais Habitação, que isenta de mais-valias quem vender imóveis a instituições públicas, nomeadamente autarquias. Temos um competidor desleal porque pode exercer o direito à opção e ainda mais desleal fica esse competidor quando é mais vantajoso vender a uma autarquia por 110 do que a um particular por 120. Sem dúvida. E do ponto de vista nacional também recebemos uma notícia esta semana de que o nível de vida em Portugal tem descido drasticamente e, segundo o que consta, estamos abaixo da Roménia neste momento. Gosto muito do país, ainda este ano passei por lá, mas é sem dúvida preocupante. Segundo um estudo da Faculdade de Economia do Porto, nós sabemos que o nível de vida continua a cair face à média da União Europeia e achei muito engraçado dizerem que o peso no PIB dos fatores geradores de riqueza encolheu em favor dos impostos e contribuições, ao contrário da União Europeia, ajudando também a explicar o nosso menor crescimento económico, pois é preciso gerar primeiro riqueza antes de a repartir. Portanto, aqui voltamos mais uma vez ao início, estamos novamente com o problema de elevada fiscalidade e pouca geração de riqueza e parece que não há planos para sairmos desse ciclo vicioso em breve. Vamos continuar a taxar mais e mais e gerar menos riqueza e garantir que as empresas não têm lucros, que não temos alojamentos locais. Outra questão importante é que depois parte dessa luta, e neste tema do PIB per capita da Roménia em paridade de poder de compra estar superior ao português, vêm uns arautos de esquerda dizer, mas o índice de mortalidade infantil na Roménia ainda é acima, mas as qualificações das pessoas ainda são mais baixas que as portuguesas, mas ainda existem infraestruturas mais deficitárias na Roménia. E mesmo assim, o PIB em paridade de poder de compra na Roménia é superior. E depois esquecem outra coisa, que é, uma coisa é a existência de capital acumulado e outra coisa é capital corrente. Exato. E quando falamos em PIB em paridade de poder de compra, estamos a falar de capital corrente. Estamos a falar da riqueza que se produz hoje. Como é óbvio, essa riqueza que se produz hoje irá provocar a acumulação de riqueza para poder levar depois as outras condições a níveis próximos da restante União Europeia. Nós continuamos sem conseguir produzir riqueza, pelo que a riqueza que já acumulámos irá minguar, certo, fazendo reverter alguns destes números que tanto prazer nos dão. Mas pronto, quando se quer misturar economia, que ainda devia ser uma ciência, com ideologia, às vezes fica muito complicado levar esta discussão para patamares racionais. Sim, aqui com ainda uma pequena parte da acumulação de riqueza, a verdade é que também o português neste momento não tem propriamente muitos meios para fazer a acumulação dessa riqueza, no sentido em que as taxas de juros estão elevadíssimas devido à elevada inflação, portanto o dinheiro tem menos poder de compra ao longo do tempo e aquilo que era o refúgio de muitos portugueses ao longo de décadas, que era a compra de habitação, neste momento também está sob um elevado risco devido ao pacote Mais Habitação. Portanto,
torna-se também um maior risco acumular riqueza para garantir o seu futuro. E outra coisa que achei engraçada é que nós temos um esforço fiscal de 17% acima da média da União Europeia. Portanto, acho que... Sim, também há quem diga que o esforço fiscal não é medida científica. E até pode não ser, mas nitidamente colocar uma taxa de 30% a alguém que ganha 6.000 euros ou a mesma taxa de 30% a alguém que ganha 2.000, nitidamente há aqui uma pessoa que fica com capacidade financeira ainda para fazer uma vida com algum conforto e outro que fica com capacidade financeira para contar os trocos até ao fim do mês. Exato. E isto é que se chama esforço fiscal. É o facto de nós aplicarmos taxas de país desenvolvido no norte da Europa a rendimentos quase de norte da África. E é esta barreira que o PS não consegue desmontar porque não sabe como é que há de fazer o país crescer, não sabe como é que funciona a curva de Laffer, ou se calhar sabe, mas não a quer aplicar, porque todo o dinheiro que chega aos cofres do Estado é pouco. Eu acho que está na altura de passarmos ao Isto é uma vergonha desta semana. Uma palavra, vergonha! O que é que trazes-nos esta semana, Mauro? Eu trago hoje um tema que foi levantado pela Iniciativa Liberal, que é a possível nomeação de João Leão para o Tribunal de Contas Europeu. Basicamente, o Tribunal de Contas Europeu irá escrutinar como é que estão a ser utilizados os fundos europeus. Isto feito por alguém que foi Ministro das Finanças do Governo em exercício, pelo menos merece-me aqui alguma preocupação. E depois poderíamos dizer, não, mas estamos a falar de um tecnocrata muito capaz e não desmerecendo as capacidades académicas de João Leão, também não vou desmerecer as de Centeno, em que já vimos que é um banqueiro central politizado. E há órgãos em que não se pode ser politizado. Um Tribunal de Contas é um órgão que não pode ser politizado. Um Banco de Portugal é um órgão que não pode ser politizado. Eu não sei se nomearem também para o Tribunal de Contas o Fernando Medina ou alguém assim na mesma linha ideológica, se poderemos até estar a dizer que o PRR está a ser bem executado. Não sei se haverá alguém tão acérrimo do PS que consiga dizer isto. Eu, do meu lado, esta semana optei por trazer o caso do Miguel Tiago, porque de facto eu acho que isto é uma vergonha. Depois de sair do Parlamento em 2019, foi convidado pela CDU para trabalhar na Câmara de Sesimbra, por cerca de 3.000 euros por mês, sendo que nós temos aqui 13 de 3 de 2019 36.000 euros, no ano a seguir 36.000 euros, 2022 36.000 euros e a 1 de 3 de 2023 mais 35.880 euros para supostamente desempenhar a função de consultor para políticas de ambiente e desenvolvimento sustentável. Nós queremos trazer à Rábida a reserva da biosfera, mas não há nenhum relatório, nenhum trabalho evidente, nada publicado que possa justificar esse investimento já há 4 anos, pelo menos, na promoção da Rábida. Não querendo aqui menosprezar a Rábida, que é um sítio lindíssimo que nós temos aqui na Península, mas eu continuo a não ver nenhum trabalho apresentado por um salário médio mensal. Até porque não pode apresentar trabalho. A Unesco, este dinheiro que o Miguel Tiago está a receber agora de Sesimbra, já recebeu em Setúbal para igual propósito. Certo. E a Unesco disse que não havia como catalogar enquanto património mundial a Rábida. Basicamente, o Sr. Miguel Tiago está a passar férias em Sesimbra enquanto recebe 3.000 euros por mês. Eu só tenho pena é que à medida que... tenho receio, porque à medida que a CDU vai perdendo câmaras, se calhar a perder Sesimbra ainda vai ter que ser o Seixal a pagar a avança do Miguel Tiago. Eu acho que vamos ter que fazer as apostas qual é que vai ser a próxima Câmara a albergar o Miguel Tiago. Na rubrica de Vamos lá ver. Vamos lá ver. O que é que nós temos hoje? Todos nós vimos aquela entrevista na CNN ao António Costa, no Town Hall, e tudo aquilo é o assumir da falência e da incapacidade de fazer. A realidade anda mais depressa que a política. Não. A realidade anda para lá da politiquice. Quando se governa com o único intuito de criar centros de poder que maniatamos, para criar dependência de quem nós vota, para construir uma retórica de sem nós não há mais nada, não é a realidade que avança. Nós é que nem sequer estamos a ligar à realidade.
E basicamente foi isto que assistimos, foi uma visão irreal de um país que não existe e de alguém que não tem um projeto para o país. Eu acho que esta entrevista tem muito por onde pegar e achei hilariante, após estes anos todos a governar Portugal, nós continuámos com, salvo seja, vamos lá ver, o António Costa continua com inúmeras desculpas e a verdade é que já foi utilizado um pouco de tudo. Durante muitos anos a culpa era de Passos Coelho, depois a culpa era do Covid, a culpa era da guerra da Ucrânia. A verdade é que em 2016 o Costa prometeu 7.500 casas acessíveis e neste momento temos cerca de, assim, fazendo contas por alto, 0. E vamos lá ver. Nós continuamos com o Partido Socialista e nesta semana no Parlamento Europeu com cartazes bonitos a exigir casas acessíveis, como se eles não estivessem no governo, como se não tivessem maioria absoluta, como se não tivessem nada a ver com isso e estivessem, coitados, só na oposição a tentar lutar pelas casas acessíveis para o país. Eu, relativamente ao tema da habitação, António Costa na entrevista refere que entretanto se meteu o Covid. Eu quero recordar que das poucas atividades que não pararam no país foi a da construção. Se houvesse um projeto que fosse em andamento, no início do Covid já estava concluído. Foi graças à construção que a quebra do PIB em Portugal não foi maior. Foi das poucas atividades que não parou. E depois fazer referência a um outro ponto. Tu trouxeste o episódio dos deputados do Partido Socialista no Parlamento Europeu, com o cartazinho, não há um lugar como uma casa pagável, pá, basicamente fazendo aqui uma tradução um bocado facilitista. Aquilo parecia que eram deputados do partido da oposição a dizer, se nós fôssemos governo conseguíamos fazer. Mas o problema é que estes senhores são o governo. Eles são o governo e já há bastante tempo. Portanto, vamos lá ver. Dr. António Costa, acho que está na altura de garantir casas para os portugueses. E é engraçado como continuam a culpar, neste momento já passaram a culpar a União Europeia, que a culpa é da Europa, de não termos casas acessíveis em Portugal. E continuamos com o parque habitacional extremamente, de casas municipais extremamente baixo. A União Europeia deu uma resposta politicamente muito, como teria que ser, não é? Com algum decoro. Mas basicamente disse, mas vocês no PRR já têm dinheiro com fartura, usem-no. O problema é que nós nem o dinheiro sabemos usar. Talvez seja por causa disso que o António Costa quer que o PRR seja uma prática contínua para todo o sempre. E ficamos aqui com a perpetuação do PRR e a perpetuação da pedinchice como final de podcast de hoje. Daqui a 2 semanas voltamos a estar juntos e a falar um bocadinho sobre política com liberais. Obrigada a todos, até à próxima.